Pergunta para ele aí, você tem fé? Tem fé? Como a de Tomé? Como a de Tomé? O que ele respondeu? Não. Hã? Tomé Por tinha quê? fé. Porque ele só acredita vendo. Hã? Ele só acreditou vendo. Você ama Jesus? Glória a Deus, irmãos. Brincadeira. Eu queria falar nessa noite, eu queria que você prestasse bem atenção, porque essa palavra foi algo que Deus tem ministrado na minha vida, no meu coração, e é algo poderoso. E eu queria falar sobre a fé de Tomé. Pastor, a fé de Tomé é a fé de Tomé. Eu quero te perguntar, você tem fé como a de Tomé? Você diz o quê? Não. Até o final da história, você vai me dizer se você não tem fé igual a de Tomé. A palavra de Deus diz, muitas das vezes, às vezes você está pensando, pastora, mas Tomé foi um homem sem fé, incrédulo. Por que eu vou ter a fé de Tomé? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus chamou 12 homens para estar com eles, inclusive um desses 12 era Tomé. E a Bíblia diz que Tomé era um homem de pensamento cinzento, pensamento forte. Um homem que, quando nós falamos de Tomé, nós só olhamos se ele só crê, se vê. E aqui eu quero falar para você a respeito que Tomé é conhecido e caracterizado como um homem sem fé. Só que Jesus não queria dizer que Tomé não tinha fé, e ele não era um homem totalmente sem fé. Jesus estava querendo dizer para Tomé que Tomé tinha que crer. Por quê? Crer em quê? A palavra de Deus diz que certa vez Jesus foi pregar em uma cidade onde Jesus começou a declarar e dizer que ele e Deus eram um só. E ali naquela cidade o povo queria apedrejar, queria insultá-lo dali. E quando Jesus estava ali naquela cidade ministrando, falando que ele e Deus eram um só, os entendidos, os cabas entendidos, eles achavam que Jesus estava com heresia, falando que ele era um só. E ali eles pegaram pedra e quiseram apedrejar Jesus. E chegando, estavam ali todos os discípulos. E os discípulos imediatamente pegaram Jesus e saíram com Jesus. Jesus estando em uma outra cidade, partiu para outra cidade, recebe uma notícia que o seu amigo havia falecido. Seu amigo estava doente, Lázaro. E quando Jesus está nessa cidade, ele precisava retornar para ressuscitar, para mostrar a grandeza de Deus na vida de Lázaro. E ali os discípulos começaram a falar: Jesus, nós saímos de lá corrido desse povo. Como é que nós vamos voltar dessa cidade para o Senhor fazer uma coisa dessa? E Jesus fala: meu amigo está lá, eu preciso ir lá. E teve um homem que se levantou e ele declarou o seguinte: quando Jesus começou a partir, os discípulos ficaram olhando. Imagino que o discípulo ficava olhando: gente, se aquele povo estava com as pedras nas mãos para apedrejar Jesus, agora eles vão matar Jesus. Os discípulos estavam estáticos. E de repente, Tomé, ele diz algo tremendo. Queria que você abrisse aí João capítulo 11, versículo 16. Jesus declara no versículo 15. Jesus declara no versículo 14. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa
me alegro de que lá não estivesse, porque possais crer, mas vamos ter com ele. E logo em seguida, no versículo 16, diz: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos codiscípulos, disse o quê? Vamos também para morrer com ele. Tomé cria que Jesus ia ser o quê? Morto. Tomé acreditava que uma vez ele tinha sido livre pelos discípulos, por eles. Só que agora Tomé já estava falando: vamos com Jesus, porque agora nós precisamos morrer com ele. Hoje nós olhamos para Tomé, irmãos, e vemos Tomé sem fé. Tomé não era um homem de sem fé. Para um homem declarar: vamos, porque nós vamos morrer com ele. Tomé estava querendo dizer: mas antes morrer com ele do que viver sem ele. Hoje em dia, o que nós vemos é muitas pessoas abandonando, negando e deixando de crer no que Jesus faz e no que Jesus já fez na sua vida. Muitas pessoas que levam anos e anos na presença de Deus, mas pessoas não conseguem ter um caráter de convicção de que Ele é Deus e que tudo que Ele fez na sua vida ainda não fora o suficiente para entender que Ele é Deus, que Ele pode tudo, que Ele salva, que Ele liberta. Tomé estava declarando: nós vamos porque nós precisamos morrer com Ele. Nós vamos morrer com Ele. Tomé estava declarando: melhor morrer com Ele do que viver sem Ele. E eu te pergunto: o que é morrer com Jesus? Quando você desceu as águas, o que você estava fazendo? Renascendo uma nova criatura. Estava morrendo para o pecado, morrendo para o mundo, estava vivendo para Cristo. Quando nós morremos para o mundo, nós estamos automaticamente nascendo para Deus. Nós estamos automaticamente negando as coisas pecaminosas, o pecado terrível do mundo. E nós estamos liberando a nossa vida e falando: nós preferimos Jesus na nossa vida. O que Tomé estava aqui aprendendo durante essa caminhada com Jesus é que ele era um discípulo que tinha realmente um caráter parecido com o de Jesus. Quando eu fui ler essa história, comecei a pesquisar. Eu cheguei ao trabalho hoje e fui pesquisar. Ainda não deu tempo de eu fazer toda a minha pesquisa, mas foi o suficiente para me entender. Hoje em dia o que faz da situação é as decisões que nós tomamos para a nossa vida. A decisão de crer. Pelo pouco tempo que Tomé estava com Jesus, ele cria o suficiente que ele preferia morrer com ele do que viver sem ele. E as pessoas olham para esse homem e falam: ele é um homem sem fé. Os outros estavam ali, mas Senhor, o Senhor vai voltar lá para esses caras, eles vão matar. E Jesus caminhando: vamos embora, meu amigo está lá. Eu imagino Tomé parando no meio entre Jesus, ele era o que é conhecido como incrédulo, entre os discípulos de Jesus. E Jesus: meu amigo está lá. O nome de Deus precisa ser manifestado ali. A glória de Deus ainda precisa ser manifestada ali. E Tomé parado: vocês vão ficar aí? Vamos pelo menos morrer com ele. Porque ele sabia que faltara pouco para Jesus ter sido apedrejado. O que você tem feito para não abandonar Jesus na tua vida? Qual é o sacrifício que você tem feito para você não permitir que Jesus saia da tua vida? Muitas das vezes nós só falamos: era incrédulo. Tomé não tinha fé. E eu vou te explicar por que nós sempre declaramos isso. No versículo 24, a seguir, 24 e 25, Jesus aparece para os discípulos.
discípulo quando Jesus morre. Só que a Bíblia diz que lá tinha só 10, estava faltando 2. E um desses 2 quem era? Tomé. Por que hoje nós temos a ousadia de declarar que Tomé era sem fé? Porque Tomé não estava lá e Tomé disse o quê? Eu só creio se eu ver. Sabe o que estava acontecendo com a vida de Tomé aqui? Ele não estava sendo diferente de mim, de você. Ele estava diante de um homem que era o Cristo. E de repente o Cristo foi morto. E de repente o seu sonho foi morto. De repente aquilo que você crê estava sendo apedrejado. Aquilo que você olhava e via, esse é o meu mestre, estava sendo apedrejado. Tomé entrou numa crise. Porque ele estava falando, eu não posso fazer nada pelo meu Senhor. Por isso que a Bíblia diz que ele não estava junto com os 10 discípulos. Tomé estava em crise. Porque Tomé amava muito, ao ponto de querer morrer com Jesus. Não é diferente da minha vida e da tua vida hoje, irmãos. Às vezes nós entramos em crise, problemas, situações, e sabe o que acontece com a gente? Nós se isolamos, nós se trancamos, nós começamos a ficar, se isolar. Quando Jesus vem aparecer para os discípulos, ele não encontra Tomé, porque Tomé está em crise. Tomé estava desesperado, ele tinha perdido o seu amigo, ele tinha perdido o seu mestre. Tomé não estava junto com os outros, porque Tomé também, ele estava com suas aflições abaladas. Muitas das vezes, quando nós passamos por uma dificuldade, nós nos isolamos, nós nos afastamos, nós nos distanciamos de tudo e de todos. E muitas das vezes nós achamos que na igreja só tem pessoas falsas, como se no mundo todo mundo fosse verdadeiro. Nós achamos que as palavras ministradas são heresia, como se todos os dias eu lesse a palavra e conhecesse a palavra. Muitas das vezes nós temos essas crises existenciais na nossa vida. O que diferencia da vida de Tomé é que Tomé não foi covarde. Tomé, ele abriu a sua boca e expôs o que ele estava sentindo. Tomé abriu a sua boca e declarou o que ele estava sentindo. Tomé decide voltar. Aqui Deus me deu uma lição, o Espírito Santo me deu uma lição. Tem pessoas que se afastam da igreja. E ela começa a se afastar, e a primeira coisa que ela fala: ninguém liga, se importa comigo. Pessoas que não têm um caráter em Cristo, mas sim nas suas emoções. Porque Tomé, ele estava afastado, porque ele estava machucado, ele estava oprimido, mas logo em seguida ele resolve voltar. Ele lembrou: aonde foi que meu caráter começou a formar? Aonde que eu conquistei milagres? Aonde que eu vi milagres? Foi junto com todos. Quando você tem um caráter em Cristo, você não vai acusar um e nem outro, não. Você vai entender quem você é diante de Deus. Glória a Deus. Ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo. Eu estou passando por essas aflições, mas ninguém se importa, ninguém liga. Tomé estava mais do que machucado, porque ele tinha perdido o seu mestre. E quando Tomé volta aos demais discípulos, os discípulos chegam para ele: Tomé, Jesus esteve aqui conosco. Naquele momento, eu imagino como Tomé era um apóstolo, um cara de responsabilidade, junto com seus demais. Ele poderia muito bem falar: não, eu vou ficar para mim, eu não creio, mas eu vou ficar aqui comigo. Eu não acredito, mas eu vou ficar aqui comigo, senão eu vou perder minha posição.
Eu sou um apóstolo, porque quando eu expor a minha ideia, o que eles vão achar de mim? Eu sou uma pessoa que tem uma posição, um posicionamento. Mas Tomé não pensou isso. Tomé pensou em abrir o seu coração e falar: eu não acredito. Eu só acredito se eu vejo. Ele estava colocando aquilo que estava lhe machucando, aquilo que estava correndo a sua vida, aquilo que estava destruindo, tentando destruir o seu caráter. Por que às vezes nós temos que ir, irmãos, colocar para fora aquilo que tem tentado desconstruir o caráter que o Senhor está levando uma vida toda para construir em nós? Aquilo que tem tentado nos tirar do foco, da presença de Deus. Nós temos que abrir a nossa boca. Ah, mas eu sou um líder, eu sou um bispo, eu sou um pastor. Não importa quem você é, o que importa é o que Deus pode fazer por você. Naquele momento, se Tomé fosse olhar para a posição dele, como é que eu vou falar para os apóstolos que eu não creio? E quando os apóstolos, os discípulos dizem: ó, Jesus esteve aqui, tu não viu? Tomé não pensou. Tomé estava isolado, deprimido, oprimido, porque ele estava sentindo a falta do seu mestre. Não é diferente de mim, de você que tem problemas, situações difíceis. Mas o que faz diferença é que nós temos que saber lidar com esses problemas e estar no lugar certo. Voltar aonde foi que errou. A Bíblia diz isso. Volte aonde você errou e caminha de novo. Tomé voltou aos seus amigos, os seus companheiros. E a Bíblia diz que quando Tomé está ali, depois de 8 dias, quem é que aparece lá? Jesus. Por quê? Porque Jesus viu que ele era uma pessoa humana que estava reconhecendo as suas crises existenciais na sua vida. Jesus viu que ele precisava de um socorro. E a Bíblia diz que Jesus voltou por causa de Tomé. Tomé estava tendo suas crises, momento difícil. Eu quero dizer para você que quando você estiver passando por um momento difícil, irmão, o lugar onde você está é nos pés, é na presença de Deus, porque é lá onde o Senhor vai voltar e realmente vai encontrar você. Se você for ler aqui, ó, no versículo 26, passando outros 8 dias, estava ali outra vez reunidos os discípulos e quem? E Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e disse: a paz seja convosco. Jesus volta por causa de um homem, porque ele foi humilde para reconhecer que precisava resolver o que estava passando na sua vida. Será que você pode fazer com que Jesus olhe para você? Às vezes as pessoas falam: meu Deus, eu estou sofrendo tanto com tudo isso que eu estou passando. Onde está Jesus? Onde está Deus? Sumiu, não sumiu. É você que tem que saber aonde você encontra Ele. É você que tem que reconhecer aonde você se perdeu dele. Aonde nós temos nos perdido de Jesus. Jesus chega e fala, e disse logo a Jesus para quem? Porque Jesus viu que Tomé estava com crise dentro dele. Pastor, era falta de fé, não. Jesus sabia, irmãos, que um dia cada um de nós ia ter essas crises existenciais na nossa vida. Chega um momento da tua vida que você olha e fala: cadê Deus? Cadê Jesus? Aonde Jesus está? O que está acontecendo comigo? Jesus sabia disso. Não é porque você não tem fé, é porque nós precisamos crer que Ele é Deus e tem todo o poder.
Tomé voltou, deixou da sua choramingação, deixou da sua vida ali, se desolando, se fechando, porque a Bíblia diz que estavam todos ali, menos Tomé. Onde Tomé estava? Um homem que outra hora disse que queria morrer, preferia morrer, vai morrer com Jesus. E daqui a pouco, quando Jesus, ele morreu por mim, por você, ele pensou que acabou meu sonho, acabou meu projeto, acabou tudo. Muitas das vezes, irmão, nós nos encontramos dessa maneira, achando que tudo na nossa vida acabou. Você está com falta de fé? Não. Você só precisa crer que Ele é Deus. Você só precisa crer. O problema é que hoje em dia nós olhamos muitas pessoas que têm uma fé, irmãos, que tudo para a pessoa é pecado. A pessoa anda no nível de querer uma religiosidade, que eu vou nem botar santidade, e nós olhamos para esse tipo de pessoas e nós não imaginamos. Gente, fé desse jeito eu não consigo ter. Pessoas que só têm Jesus na boca, mas no coração Ele não reina. Pessoas que levam um nível de santidade, mas que não pertencem à sua integridade de vida. O que nós temos que fazer é reconhecer. Tomé voltou, e Jesus disse que Jesus voltou para o mesmo lugar onde estava, eles reunidos no mesmo lugar. E Jesus disse: Tomé, veja. Por que Jesus precisou fazer isso com Tomé? Jesus poderia muito bem subir ao céu e falar: não, isso é um incrédulo, sem fé, isso aí não presta para nada, isso aí não acredita em nada. Não. Jesus falou: eu não posso ir ao Pai sem antes eu ir a Tomé. Por causa de uma pessoa que tinha um coração parecido com o que de Jesus. Sabe por quê? O que Jesus declara na cruz? Senhor, porque o Senhor me desamparaste. Deus, porque o Senhor me desamparaste. O Senhor tinha desamparado Jesus? Tomé se parecia com Jesus. Ele tinha crises e falava. Hoje em dia nós temos dificuldades, crises, nós temos problemas. Nós engolimos, ficamos, ocultamos, nos isolamos, nos fechamos, nos guardamos. E aí o que é que acontece? É uma presa fácil para o diabo fazer você surtar, ficar louco, fazer com que você não cria naquele que você tem servido a vida toda. Quando Tomé ele trisca ali em Jesus, Jesus não estava querendo dizer que ele não tinha fé. Jesus disse: põe a mão, põe no meu lado, e não seja mais incrédulo, mas crente. Crente. Jesus hora nenhuma falou de fé. Nós é que falamos: Tomé não tem fé. E aí, você continua dizendo que Tomé não tem fé? Você tem a fé de Tomé? De querer declarar e dizer: eu estou disposto a morrer com esse Jesus. Será que nós temos coragem de declarar isso? O pecado está batendo na minha porta e eu estou declarando: eu estou disposto a morrer com Jesus. Mas antes morrer com Ele do que viver sem Ele. Caráter estava firmado no Mestre, a qual Ele ensinou. E é por isso que Jesus, Ele antes de ter a sua ascensão ao céu, Ele volta por causa de um homem que é caracterizado e conhecido como sem fé. O único que teve coragem de se expor, de dizer: eu não acredito, eu não creio, só se eu ver. Ele estava com problemas. Quantas das vezes nós passamos por tudo isso, mas nós não temos coragem de dobrar o nosso joelho e falar com o Senhor:
Senhor, o que está acontecendo? Me faz crer, Jesus, porque eu sei que o Senhor existe. Até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor me ajudou. Eu sei que o Senhor existe. Eu imagino quando Tomé foi voltar, irmãos, ele lembrou aonde tudo estava, onde tudo construiu na sua vida, onde tudo construiu junto com seus irmãos, o seu caráter, os milagres, as maravilhas de Deus. E ele voltou porque ele sabia que o mestre, que ele estando junto com os demais, ele poderia ter pelo menos um ato de crer, porque Deus pode fazer. Ele não ficou separado, ele retornou. E eu te pergunto nessa noite: você tem a fé de Tomé para crer que Deus pode vir e mudar e resolver a tua história? Ou você não crê que Ele não pode fazer? Ele é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Jesus o Nazareno. É essa fé que nós precisamos colocar na nossa vida, que nós precisamos colocar dentro de nós, junto com um caráter de não querer colocar como se nós fôssemos homens e mulheres de ferro. Não, eu sou santo demais. Isso não existe na minha vida. Nós estamos sendo líderes formados por Deus. Nós não estamos sendo líderes formados por ferro. Nós estamos sendo líderes formados segundo o coração de Deus. Nós temos que reconhecer que nós somos falhos, mas que nós estamos prontos para retomar a nossa vida com Deus. O que Tomé fez foi retomar a sua vida. E que muitos líderes hoje, irmãos, onde, eu não sei se você já viu, mas existem muitas pessoas que falam assim, quando você vai começar a falar: eu já fui uma líder, eu já fui um obreiro, eu já fui um presbítero, eu já conversei com várias pessoas. Sabe por que hoje não é? Porque nunca creu no mestre a qual ensinava. Só andava com os seus próprios conselhos, com seus próprios pensamentos, com as suas próprias doutrinas, com os seus próprios ensinamentos. Quando Tomé reconhece, Tomé estava reconhecendo que ele estava isolado, e rapidamente ele faz volta. Ele voltou. O que nós temos que fazer, irmãos, é reconhecer que nós somos dependentes de Deus e que nós temos que voltar a procurar esse verdadeiro amor que um dia existiu na minha vida. Você precisa entender que você é dependente de Deus. O seu caráter está sendo formado nele, e não com um caráter de um homem, super mulher, um homem que não tem como reconhecer os seus erros. É porque hoje em dia no mundo você olha tantas pessoas querendo ter uma santidade tão em cima que você tem medo e fala: eu não consigo, não sou capaz disso. Mas eu quero te dar um conselho: olha para Jesus, o maior humilde de todos os humildes, que ele veio ao mundo, se fez como eu e como você, para mostrar que nós também podemos, naquele que tem nos fortalecido até hoje. Eu quero que você se coloque de pé, e eu quero te fazer uma pergunta: quem tem fé? A fé de Tomé. Existencial na sua vida. Não estava crendo. Hoje em dia o problema é que muitos não querem admitir. Tem medo de falar: Senhor, eu não estou conseguindo crer, eu não estou conseguindo ver.
pessoas. Tomé, ele não teve medo. Tomé, ele declarou para todos os seus discípulos, todos os apóstolos que estavam ali: eu não creio. Vocês podem fazer